nos fala que a vontade do Senhor nos dá o quê? Paz. E se você for me perguntar, durante esses 8 anos você tinha paz? E sim, em vários aspectos. Tudo que se tratava de ir estar no meio das comunidades, eu tinha tremenda paz. Mas aqui tinha um outro questionamento. A minha paz era dada segundo a interpretação do que eu aprendia, porque eu particularmente tinha meditado profundamente. E meditado, entenda, meditado é estudar, meditado é ler, meditado é questionar-se. E é esse tipo de igreja que Deus quer, porque Deus deu a mim e a você capacidade de raciocinar. Todos aqui nós temos. Tanto é que se eu fosse me sentar agora, e essa é a verdade da igreja de Deus, qualquer um de vocês está apto a vir aqui e a falar das maravilhas do Senhor e questionar o modo ao qual Deus tem dado essas maravilhas, de modo a entender aquilo que é importante para mim e que se faz importante para o outro. Todos nós. É esse tipo de cristão que o demônio não quer que seja visto dentro da igreja, porque ele aí torna-se transformador, porque ele começa a questionar, porque Deus quer que o homem, como ele fala, comece a questionar os seus próprios caminhos, e aí ele questiona através do Espírito Santo de Deus, que dá sabedoria a ele para entender essas coisas. Então aí o que aconteceu? Eu começava a fazer todas essas práticas, mas num instante, como vocês sabem, eles pediram para eu aprimorar meus estudos musicais. O que aconteceu? Saio do Rio Grande do Sul, venho a São Paulo. São Paulo eu fui estudar com uma cantora romena, que estava fazendo um intercâmbio na Universidade Cantareira, e em conexão com a USP também. Eu fui, fiz a prova e Deus aprovou que eu ganhasse a bolsa de estudo. Então eu disse, agora eu vou ter a bolsa de estudo e posso continuar me comprometendo. Lá em São Paulo, já eu estava com os carmelitas também. Embora eu tivesse um apartamento, não no convento, mas aí eu trabalhava para eles, dando aula de música. Então eu estava sempre acercado pela Igreja Católica. Em certos era muito bom, porque me protegeu das drogas, me protegeu do alcoolismo, me protegeu de coisas que, quando eu tinha 13 anos, eu fiz um voto. Eu não conhecia Jesus. Minha família era do que chamam Umbanda, etc., menos a minha mãe, mas a minha avó sempre dizia, escolha aquilo que você quer. E eu fui criado no meio disso, dessas todas as tendências, homossexualidade, porque eles gostam de fazer tais coisas dentro da minha casa, etc. Mas eu, pela graça de Deus, sempre me afastava. Eu tinha 8 anos, quando a primeira vez, eu não conhecendo Jesus, eu fui numa igreja, que eu lembro-me até hoje, a Santa Catarina, e fui lá para conversar, porque eu tinha ouvido falar que havia um Jesus. E eu disse assim, sabe, se um dia eu puder cantar com 8 anos, eu queria fazer algo diferente, mas eu nem sabia o que era esse diferente. Depois, com os 13 anos, numa noite de Natal, eu disse assim, olha, eu não sei como é que funciona esse relacionamento com Jesus, mas eu disse, eu nunca vou beber, eu nunca vou fumar, eu nunca vou usar drogas, se Jesus me ajudar a cantar. Graças ao bom Deus, Jesus me cuidou e até hoje eu vivo essa experiência. Mas teve alguns poréns gustativos nessa experiência. Depois, aos 18, eu fui para a Igreja Católica, nos grupos de jovens, e ali comecei a me dedicar muito, ao ponto de ser convidado para iniciar os estudos teológicos, porque os padres pensavam, entendiam, as irmãs, que eu tinha vocação, por causa deste porém que eu tenho ainda hoje, que é ter momentos de meditação, que eu entendo que Deus permite que eu tenha para poder entender o que Ele tem para a minha vida. E vocês também têm. E aí eu comecei a me dedicar. Então na Igreja Católica, na verdade Deus foi me aprimorando, e hoje eu entendo isso, em alguns aspectos. Porque lá que eu aprendi a disciplina da meditação.
porque o monge ele tem que ficar meditando. Só que lá eu ficava enclausurado numa meditação física, que era a parede, a clausura, e também da palavra, porque eu nunca interpretava a Bíblia de acordo com aquilo que o Espírito Santo poderia dar-me, mas senão de acordo com o dogma da Igreja Católica. O que o Papa diz é o que o Papa diz. E é mais importante, se o Papa dizer que o Evangelho de Marcos não é verdadeiro, eu fecho e não leio, porque é o que o Papa disse. Essa é a estrutura. Então entende? Por mais que Deus, e aqui que eu quero entender, tu vê? Deus não despreza, às vezes, caminhos, porque Ele forma eu e você através de caminhos para chegar a um passo além. Entende? Então veja bem, eu mantive com as minhas disciplinas, tudo aquilo que eu aprendi. Até hoje eu converso com os carmelitas, e eu tenho foto. Eu fui o primeiro pastor a ir pregar dentro do convento, como a pastor, lá em Maringá, em Londrina. Foi a minha primeira viagem de volta para o Brasil, quando o bispo de Maringá disse, pode vir sim pregar para nós. E eu fui num convento de irmãs carmelitas, e eu fui dar um estudo. Não falei absolutamente nada, como falaram para mim. Não me perguntaram se eu era católico. Lembra-se do pastor? Pastor Hernani. Oh, pastor? Pastor Hernani. Pastor Hernani? Ele nunca, como diz algumas pessoas, pegou uma colher e socou na minha boca e disse, você vai ser evangélico. Mas eu acredito, como ele diz, muitos e muitos joelhos, muitos e muitas noites, muitos e muitos poréns com o Senhor, até isso acontecer. Então fui lá, preguei, e foi maravilhoso, ao ponto que agora eles querem me convidar de novo, só que no Rio Grande do Sul, simplesmente para explicar aquilo que eu estou entendendo acerca da palavra, guiado pelo Espírito Santo. Então aí passava o dia, dias e dias me dedicando, mas aí começou uma grande questão. Quando eu chegava em casa, eu me sentia vazio. Aí eu comecei a me questionar. Eu disse, como é que passei hoje um dia no hospital, fui visitar a creche, treinei as crianças, fui conversar com os velhinhos. E isso é verdade evangélica, porque a igreja católica ela é arminianista, que quer dizer que a gente é salvo pelas obras. Salvo pelas obras, e não pelo sacrifício do Cordeiro. Mas o que está acontecendo? Evangélico, o que está acontecendo? Aí começaram os grandes questionamentos, porque eu pensei, se eu estou servindo ao Senhor Jesus, tudo que eu posso entender é que pelo menos paz eu tenho que ter no coração. E eu não tinha. De dia eu estava enternecido com tantas alegrias de estar com as pessoas, como hoje, quando eu trabalho nos hospitais, ou quando eu venho no Brasil trabalhar em algumas comunidades. Mas aí eu dizia, mas tem algo que está faltando. Mas eu disse, ok, a Bíblia é a segunda verdade, porque em primeiro lugar é o que o Papa diz através do meu superior. Então eu mantenho a minha mente nesse patamar. Ok, vim para São Paulo, comecei a estudar, trabalhar com os carmelitas, sem basicamente nenhum contato com os evangélicos. Aí aconteceu um porém. Essa professora romena, e nota os caminhos que o Senhor vai nos levando, chegou e me disse assim, eu acho que você deveria aprimorar mais. Se você for para os Estados Unidos, vai te dar muito mais condições. Falei com os carmelitas, eles disseram, eu acho também, porque eles me ajudavam financeiramente. Aí fiquei sabendo que esse professor da University of Harvard veio ao Brasil, e eu disse, ok, vou lá no Rio de Janeiro. Fui de manhã e voltei à tarde, tudo pago pelos carmelitas. Eles investiam em mim. E graças a Deus acredito que o investimento deu certo, porque hoje eu estou aqui com vocês. E ainda tenho uma família e 3 nenéns, que eu nem imaginei que ia ter. Enfim. Então aí chegou um momento que fiz a prova e o professor disse, vamos para os Estados Unidos. Eu disse, para os Estados Unidos? Vamos, dia 24 você tem que estar lá. Eu fiz a prova em outubro, não tinha nem como fazer essa parte do dinheiro, mas aí, como eu disse ontem, o imprevisto para nós, porque surgia como imprevisto. Eu saí do Rio Grande do Sul para estudar em São Paulo, aí em menos de um ano eu já estava sendo convidado para ir nos Estados Unidos. Eu pensei, não tem muita lógica, não está previsto. Mas aí eu entendi, imprevisto acerca da minha conscientização, totalmente previsto por Deus.
totalmente previsto, passo a passo. Aí o que aconteceu? Fiz as provas, fiz alguns recitais na Casa São Paulo, cantando ópera, etc. Juntei o dinheiro com a graça do Senhor, porque era a graça do Senhor lá comigo também, como católico, querendo me levar, sim, a um conhecimento maior dele. Cheguei, fiz a prova, passei, cheguei nos Estados Unidos no dia 24 de janeiro de 2006. Aí, como eu contei um pouquinho para vocês, começou a parte de preparação, fiz também a segunda prova, passei, ganhei a bolsa de estudo, e aí agora o que eu faço? O que eu faço? Tem que trabalhar, porque a bolsa de estudo não cobria tudo para mim. Aí comecei a colocar os posts, porque eles me disseram, aqui ó, aqui nesse país é legal, porque eles contratam os músicos daqui para tocar nas igrejas, eles pagam bem, e justamente pagam super bem. Eu disse, vou fazer meus posts. Seminarista, católico, grande experiência na liturgia católica, teu telefone, pôs lá, e fiquei rezando, pedindo, naquele tempo a palavra rezar, pedindo a Deus que me ajudasse, né? E aí começaram os telefonemas, aí começaram algumas coisas estranhas, não? Pois todo mundo que me telefonava eram pastores. E eu disse, pastores? E eu refutava os telefonemas. Eu não quero trabalhar para a igreja católica. E eu refutava. Aí um dia, quando as coisas estavam ficando traiçoeiras, difíceis, complexas, do din-din, como falam, aí eu disse, ok, vou atender o telefone. Hi, Pastor Hernani. Pastor Hernani. Aí eu desliguei o telefone. Que isso? Está brincando comigo? Aí as coisas complicando. Hello, Pastor Hernani. E eu desligava o telefone. Eu disse, vou ter que atender na próxima vez, porque eu não tenho mais como sustentar-me. E eu lembro até que eu falava com alguns amigos católicos do seminário, esse pastor, fica longe dele, fica longe desse homem. E eu, ok. Mas eu não podia ficar. Atendi. Hi, Pastor Hernani. Eu disse, eu não sou um pastor, eu sou um estudante de música. Não sou pastor. Ok, você poderia vir fazer uma audition comigo, etc. Ok, anotei o horário e eu lembro-me assim, a risada dele. Bye, Pastor Hernani, see you later. Eu disse, ok, está. Fui fazer na igreja, eu me iniciei numa igreja negra americana. Sabe nos filmes, aquelas igrejas, aqueles homens e mulheres grandes com aquelas vozes bonitas? E eu cheguei lá bem apavorado, assim, né? Porque eu estava acostumado com a igreja católica só, sabe? Assim, amém. Aí quando eu fui fazer o primeiro ensaio com aquele coros, vou usar bem na palavra, assim, aqueles negão, aquelas negonas assim, grande, olhando assim, eu sentado no teclado aí, para fazer as primeiras partes de voz, vocaliza, agora eu falei, aí eu vi, eu disse, uau! Mas o que mais chamava a minha atenção é quando eu começava as músicas, aí cinema eu via uma batida, aquelas mulheres assim, e eu era católico assim, né? Aí eu olhava assim, eu dizia, meu Jesus, eu tinha as minhas devoções, Sagrado Coração de Jesus, que é isto? E aqui, fazendo tim, e aí as mulheres, elas, a primeira experiência minha foi com aquelas mulheres da igreja que vão com um chapéu, né? No primeiro domingo, eu lembro-me como fosse hoje, a primeira coisa que me chamou a atenção quando eles puseram o evangelho num grande... aquilo que põe no telão, e aí todo mundo levantou e todo mundo proclamou o evangelho junto. Eu disse, apostasia. Disse, só o padre, só ele pode fazer isso. Ninguém pode chegar perto da Bíblia, só o padre. Aí depois o pastor começa a pregar. A primeira coisa que me chamou a atenção é que a mulher dele veio orar por ele, para ele pregar. Eu disse, mulher orando no púlpito? Tudo errado, apostasia. E aí depois tinha ensaiado tudo direitinho, como eu ensaiava na igreja católica. Se demora, a ministra de louvor chegou e disse, hoje vamos ser guiados pelo Espírito Santo, pega essa música aqui, porque é isso aqui hoje que o Espírito diz. Que o Espírito não diz nada, é o Padre quem diz. Que isso de o Espírito, peguei a música, quando eu vi a música, se demora, veio os meninos da percussão,
bim, bim. Eu disse, que isso? Aí começaram e jogavam o chapéu e ficavam assim. Eu disse, que é isso? Onde eu estou? Sagrado Coração de Jesus. E aquela festa e aqueles louvores assim. Eu lembro-me que eu tocava olhando assim. E sabe, para mim foi uma... Imagina, eu monge, todo sistemático. Quando eu vi tudo que eu vi, eu fiquei assim, uau, onde que eu vi? Só que aí, em todos os poréns de desistência, quando no término do culto veio o cheque, e o cheque substancial, eu disse, não, eu vou ficar, não tem problema, eu vou ficar. Então viu como Deus, ele é incrível. Por isso que eu disse, pois grande és tu, maravilhas fazes tu. Mal eu sabia que eu ia estar aqui hoje, não é? Com filhos, etc. Olha só. Aí fiquei naquela temática, porque o dinheiro era bom, por 2 anos. Só que ali Deus estava conversando comigo. Cada domingo, a palavra sendo anunciada. Esse era um pastor muito agraciado por Deus, muito inteligente também, muito coração muito grande. E cada instante que ele vinha conversar comigo, hi Pastor Hernani, hi Pastor Hernani, hi Pastor Hernani, 2 anos assim, Pastor Hernani, Pastor Hernani, Pastor Hernani, até o momento que eu acreditei, né? Hi Pastor Hernani, hi Pastor Hernani. Ok, então, aí eu disse ok. Só que aí o que eu fiz? Eu continuei estudando música, e aí disse, eu tenho um tempo disponível, já que eles estão me oferecendo uma bolsa de estudo, vou também continuar meus estudos teológicos. Fui para a escola teológica, um seminário super conceituado lá na minha região, e nos Estados Unidos, super assim, rígido, e aí comecei a trabalhar com eles. Só que teve um momento que, acho que no último semestre, que eu já estava trabalhando com eles, esses primeiros 2 anos, que algumas coisas começaram a questionar. Primeiro, eu entendi que certos sonhos que eu tinha no coração, que eu colocava como que algo que procedia do demônio, segundo aquilo que eu entendia, como por exemplo ter uma esposa, ter filhos. Quando eu olhava os pastores e olhava as crianças, e os pastores, eles me convidavam muitas vezes para ir jantar com eles, e eu via algumas coisas, e isso começou a me questionar. Eu disse, tem alguma coisa errada aqui, eu vivo uma contradição, porque quando eu vou de manhã para estudar no seminário católico é isso, de tarde quando eu venho para cá para fazer, à noite, perdão, os trabalhos, eu vejo outra coisa. E aí começou a me questionar. Aqui começou a minha grande batalha, porque nesse questionamento, a primeira impressão que eu tive é aquilo que eu sempre aprendi. Lembra-se do Lutero, quando iniciou a reforma? Em dados momentos, conta a história que os questionamentos dele nem foram contra a igreja,